Glória a Jesus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é essa. Nós vamos meditar um pouco nessa oportunidade que Deus nos deu. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus não se, vamos dizer assim, não se conformou e orientou o seu servo, o seu escritor, que escreveu o livro de Hebreus, a deixar aqui para nós registrado o capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 11 de Hebreus é os heróis da fé. Sim, os heróis da fé. Quem eram esses heróis da fé? Homens, pessoas como nós, eu como você, que viveu no seu momento, que viveu no seu mundo na época, na sua comunidade, na sua sociedade, no seu momento com Deus, na sua congregação, que não existia naquela época. Pessoas humildes, pessoas que viviam em aldeias, viviam em comunidades, pessoas que viviam sem eletricidade, sem um som, viviam sem carros, sem avião, sem moto, sem bicicleta. O transporte era o cavalo, era o jumento, era o camelo. Pessoas que viviam em tendas, como Abraão, Isaac e Jacó. Pessoas que viviam da agricultura, que se honrava a Deus com os seus frutos da terra. Pessoas que viviam na sua fé, que não tinham a Bíblia para ler. Pessoas que na sua época não tinham essa Bíblia que nós temos. Nós estamos lendo hoje a história deles, que Deus deixou para nós escrito. Por que Deus deixou escrito? Para nós nos fortalecer no nosso momento de fé, para nós nos fortalecer com essas pessoas que viveram na sua fé com Deus, que foram transformadas, que foram vivificadas. Aleluia. Pessoas que viveram no seu momento e que a palavra de Deus diz que Deus não deixou eles conquistar o que eles queriam muitas vezes, porque Deus planejava coisas melhores para nós. Aí no final do livro, no final do capítulo de Hebreus, dizendo que Deus planejava coisas melhores para nós. Aleluia. O que diremos da história de Abraão, quando Deus disse assim: Abraão, pega a tua família, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão passou uns dias, talvez, ele não saiu na mesma hora, com certeza ele não saiu na mesma hora. Deus, ele planejou com a sua família, contou para sua esposa, disse: minha esposa, Deus me falou comigo e nós temos que sair para algum lugar. Ele vai mostrar para a gente, ele vai mostrar para nós devemos sair. Só que ele não quer que nós vivamos mais aqui junto com a tua família, com a nossa família. Ele vai planejar um futuro para nós. Aleluia. E Deus orientou ele e disse que ele saiu sem saber para onde ia. Ele pegou um rumo, pegou a estrada, pegou um beco, uma rua, e foi. E Deus, vamos que Deus vai nos orientar. E Deus orientou ele, e ele foi viver em tendas, viver em tendas. Levou o seu sobrinho Ló, fez um arranjo ali que não deveria levar, e levou. Ló não, foi Ló? Foi Ló ou foi Jó? Foi Jó, não foi? Não foi? Me deu um negócio aqui agora, me ajudei. Levou o sobrinho dele, pronto, levou o sobrinho, não é não. Levou o sobrinho, que não era para ele levar, mas levou. Uma atrapalhada assim que ele levou. Mas Deus orientou, e Deus o orientou naquela jornada e levou ele para as terras que hoje está o povo de Israel, Jerusalém, aquelas terras sagradas ali. Aleluia, que Deus o orientou. Glória a Deus. Como eu dizia, naquele tempo as pessoas não tinham eletricidade. A eletricidade é nova, tem mais ou menos 70 anos, uma coisa assim, O povo naquela época vivia, meus irmãos, a sua orientação por Deus
eles olhavam mais para as estrelas, olhavam mais para o universo, a noite, e aquilo ali os conectavam com Deus melhor, né? Hoje, a maioria das pessoas, nós estamos com defeitos na nossa glândula pineal, né? Que nos conecta com o universo, um terceiro olho, uma conexão que nós temos aqui no meio da nossa cabeça, né? Que nos conecta com o universo, com a lua, com os astros, com a noite, né? Que nos faz produzir hormônios no nosso corpo e que nos faz conectar com Deus, a nossa intuição. Como era que Deus falava com eles? Através da sua intuição, da sua mente, né? do seu espírito. Deus falava com eles, aleluia, Jesus. E foi assim que Deus disse assim a Abraão: eu vou te dar um filho, não se preocupa. Ele disse assim, primeiro ele disse assim, Deus disse que ia dar uma herança para ele, que ele ia ser próspero na terra, e ele não perdeu tempo, disse assim: mas Senhor, o meu herdeiro será o Abnezer, né? Será o filho criado do meu escravo, criado na minha casa. Eu não tenho filho, Senhor. O Senhor não vai me dar nenhum filho. E ele disse assim: Abraão, não se preocupe, porque o teu herdeiro não será o Abnezer, né? Mas vai ser um filho da tua entranha, das tuas entranhas. Glória a Deus. Ele acreditou naquilo ali, que ele seria um herdeiro, aleluia. E uma história muito grande, história maravilhosa, que ele diz que com 25 anos depois diz a palavra que Deus visitou Abraão e Sara, né? Deus visitou Sara, e aconteceu que eles conseguiram, né, no momento de felicidade deles, naquela visitação de Deus, já velhos, com 100 anos, né, eles geraram um filho que Deus tinha prometido, né? Se observar a presença de Deus na vida deles, nem sempre a presença de Deus na nossa vida é alegria, é pulos, é espiritual, não. A presença de Deus na nossa vida vem de várias formas, né? Vem de várias formas. Como foi a presença de Deus na vida deles, que Deus visitou eles? Eles geraram um filho. Olha a presença de Deus na vida deles. Eles conseguiram, no momento de felicidade deles, já velhos, se amaram, eles conseguiram gerar um filho, né? A presença de Deus na vida deles, aleluia, glória a Deus. E gerou Isaac, aleluia. E Deus mais tarde diz assim: Abraão, me dá o teu filho Isaac, a quem tu amas, vai lá naquele monte e sacrifique ele por mim, para mim. Irmãos, agora vem a situação mais difícil, entrega para mim o que tu amas. Deus sempre pediu para ele, Deus sempre quis o melhor nosso para ele, glória a Deus. Ele disse: Abraão, vem cá, entrega aquilo que você ama para mim, o que mais você ama, o seu filho. E Abraão, talvez uns dias depois, ele ficou pensando naquela história, mas em Romanos capítulo 4 diz que ele não murmurou, mas ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, aleluia, porque ele disse assim, que estava certo dentro dele, dizendo assim: eu vou matar o meu filho. Deus pediu para matar ele, para se sacrificar para ele, mas eu vou trazer ele de lá, porque Deus disse que ele é a minha herança, ele é o meu herdeiro, aleluia. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai me dar ele de volta. E foi o que aconteceu, foi? Abraão levou ele para o monte, aquele monte. Isaac disse: pai, cadê o cordeiro? Esquecendo do cordeiro para sacrificar. E ele disse: meu filho, Deus vai prover o cordeiro, Deus vai dar um jeito, E naquele momento eles conversaram, e Abraão com certeza explicou para ele, aleluia. E Abraão fez aquilo que sacrificou, matou Isaac. Abraão matou Isaac, e quando ele matou Isaac, Deus disse o que? Deus se apresentou para ele, aleluia. Eles falam: Deus matou Isaac mesmo? Abraão matou Isaac mesmo? Matou Isaac aqui dentro. Ele se desfez de Isaac aqui dentro do coração dele.
Quando ele se desfez de Isaac, do seu filho a quem ele amava bastante, Deus disse assim: Abraão, Deus enviou o anjo já veio, já desesperado, eu ouvi ele falar, desesperado de lá, ele gritou lá de longe: Abraão, não faça isso, porque eu já sei que tu temes a Deus. Agora eu sei que tu temes a Deus. Glória a Deus. Porque Abraão sacrificou seu filho para Deus, aqui dentro, dentro de si, ele sacrificou, se doou para Deus, e Deus deu de volta para ele, aquele momento. Glória a Deus. Estou contando para vocês exemplos de fé, foi o que nós lemos. Nós lemos aqui em Hebreus capítulo 1, 12, diz assim: nós temos o quê? Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. O Hebreus, depois que contou o livro, os testemunhos, capítulo 11, ele fala essa história. Irmãos, nós temos esse grande número de testemunhas que viveram pela fé ao nosso redor, para nós nos fortalecer neles, através da fé deles que eles viveram. Glória a Deus. Então nós conseguimos nos fortalecer através dessa história de Moisés, de Abraão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Foi pela fé que as muralhas de Jericó caíram, depois que os filhos israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que a Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem temer a ira do rei e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Olha a fé de Moisés. Saiu do Egito como se estivesse vendo Deus na sua frente, e não ficou com medo do faraó que vinha com a sua fúria para matar ele, do povo. Aleluia. E foi pela fé que eles passaram pelo Mar Vermelho. Foi pela fé. Quando o povo de Israel, quando o faraó vinha para atacar eles, o povo ficava murmurando, até alguns, mas Deus disse: Moisés, o que tu tem nas mãos? Deus lembrou para ele, dizendo lá quando Deus chamou Moisés, que deu aquele cajado para ele, ele lembrou agora para ele: Moisés, o que tu tem nas mãos, Moisés? Mostra, estenda esse cajado. E assim as águas do mar, do grande mar, se abriram, e a multidão passou pela fé. Glória a Deus, aleluia. Foi pela fé que eles passaram, aleluia. Foi pela fé, mais um exemplo de fé. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado filho de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Que diria então, o que mais pode dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, que venceu o gigante com a pedra. Olha aí a fé. De Samuel, que ficou na cova dos leões, mas Deus lhe deu vitória, não foi? Passou a noite com os leões, deitado lá em cima dos leões, talvez, A gente imagina coisa, Mas sei que Deus lhe deu a vitória. Foi pela fé que os profetas venceram, lutaram contra as nações inteiras e venceram, fizeram o que era correto e receberam o que Deus havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, olha isso, eram fracos, mas o que? Eram fracos, mas se tornaram fortes, foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, a mulher recebeu de volta seus mortos que ressuscitavam. Outros foram torturados e até a morte. Eles receberam liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, outros acorrentados e jogados na cadeias,
outros foram apedrejados, outros cerrados pelo meio, meu Deus, aleluia, e outros mortos à espada, andaram de um lado para outro, vestidos de pele de ovelhas e de cabra, eram pobres, perseguidos, maltratados, andaram como refugiados pelo deserto e montes, vivendo em cavernas e em buracos da terra. O mundo não era digno deles, porque creram, e todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco eles fossem aperfeiçoados. Assim nós também, ao nosso redor, portanto, temos essa grande multidão de testemunhas. Portanto, o que nós devemos fazer? Deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservamos os nossos olhos fixados em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é por meio da fé que ele aperfeiçoou. Ele não deixou, o exemplo de Jesus agora, ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Olha o que Jesus fez. Ele não deixou que a cruz deixasse ele desistir, mas pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida. Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Aleluia. Para concluir nossa mensagem, aleluia, nós temos muitas promessas de Deus. Ao exemplo de Jesus, ele não se importou em morrer na cruz pelo que ele ia passar, mas ele olhava além, assim como os outros olhavam além, aleluia, olhavam para as promessas que Deus fez para eles, aleluia. Se nós olharmos para essa vida, olhar para as situações, começar a murmurar, começar a pensar negativo, a olhar pelos problemas, a olhar para o momento que nós estamos vivendo, nós não vamos conseguir, nós vamos desistir. Mas se nós olharmos além, olhar pela fé em Jesus, olhar aquilo que Deus prometeu para nós, olhar para a eternidade que está bem aí na nossa frente, que Deus nos prometeu, nós não vamos desistir, nós vamos seguir mais para frente, porque o que tem para nós é melhor, irmãos. O que tem para nós é bastante melhor, prometido por Deus, aleluia. Então, nós temos essas pessoas abençoadas que viveram nos seus momentos da sua vida, e aqui agora serve de testemunho para nós, serve para nós fortalecer a nossa fé e saber que nós não somos os únicos. Pessoas comuns, fracas como nós, viveram no seu momento para Deus e conseguiram viver. Pessoas que viveram no seu momento tão apegadas com Deus, que Deus disse assim: vem para cá, você não vai morrer, eu vou te trazer para cá junto comigo, sem participar da morte. Mas Elias, no dia tal, num certo dia, eu vou te buscar aí com carro de fogo, cavalo de fogo. Naquela época os cavalos de Deus são carro de fogo, de cavalos, eu não sou um carro automóvel, não. Glória a Deus, de fogo, que simboliza a força, o poder, né? E Elias foi para o céu sem morrer. Deus gostou tanto que Deus levou ele naquele momento dele de felicidade, de comunhão com Deus, ele levou. O outro Enoque, Deus levou, dando exemplo para nós, que ele vai arrebatar a igreja, que Deus vai levar a multidão de gente da terra, assim como ele levou aquelas pessoas no abrir, fechar de olho, piscar de olhos, levou arrebatamento. Aleluia, Jesus. E eu digo para os irmãos que a qualquer momento, a qualquer dia, talvez ao despertar do dia, ao acordar, nós vamos escutar desde cedo uma trombeta zoando aí, o som, né? Os mortos ressuscitando, trombeta zoando e os mortos ressuscitando, aleluia. Eu consigo imaginar isso,
Porque talvez essa trombeta vai soar de manhãzinha cedo, passar o dia soando, talvez. Os mortos ressuscitando, né? E depois nós, os que Deus vai arrebatar os que estiverem vivos. Glória a Deus. É a imaginação, talvez seja rápido, né? Uma rapidez. Sei que Deus vai levar nós, a igreja, para o céu, o povo que Ele escolheu. Aleluia. Aleluia, Jesus. É isso, meus irmãos. A nossa fé continua. Nós temos vários exemplos de fé para seguir. Olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, né? Que Ele vai suprir a nossa vida, a nossa fé. Aleluia, Jesus. Que Ele vai nos ajudar sempre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.